Cara, na outra liga, depois de um bom tempo, teve nessa temporada já um papo de Luxemburgo, mas agora de um atleta que esteve na segunda divisão, mas acaba de ser campeão e subir, né, Nando? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Um prazer participar do seu canal e muito obrigado pelo convite. Sim, fico feliz de ver mais um brasileiro chegando na primeira divisão, porque se eu não estiver enganado, tem gente no Dudelange, tem gente no União Titus Petange, acho que tem mais alguém em outro time, mas não tem tanto brasileiro, pelo menos aí na primeira divisão agora, que é onde você está chegando, né? Na primeira divisão também não tem muitos brasileiros, mas tem um também que eu conheço bem, que joga no Valha Latour, é da segunda liga também. Mas tem aberto portas. Quando aqui cheguei, tinha muitos brasileiros. Ah, não Tinha o sabia. Rodrigo Ribeiro, tinha o Jorginho, tinha o Dimitri. São jogadores que jogaram profissionais a vida inteira e quando chegaram aqui, para o fim de carreira, jogaram 2, 3 anos e pararam. Mais pela estabilidade do país. Mas hoje em dia não tem, é verdade, não tem muitos jogadores do Brasil, mas ainda tem, ainda assim tem. Eu falei também com um treinador do Rupense Lusitanos, aí que subiu para equivalente a quarta ou terceira divisão, para terceira divisão agora, que é Uhum. ex-goleiro, jogou base, seleção, tudo, e porque a gente falando fora do ar, a vida em Luxemburgo é muito boa, né, cara? Acho que não à toa você tá aí há 8, 9 anos, é isso? Tô aqui há 8 anos. Como a gente estava falando fora do ar, a vida aqui assim, é um país de primeiro mundo, né? Você tem segurança, você tem saúde, você tem estabilidade financeira, que eu acho que é o mais importante que todo mundo procura, né? Você citou o treinador do Lituanos aí, jogamos um jogo com ele, acho que uns 3 anos atrás, ou 2 anos, não lembro direito, na Taça de Luxemburgo, como a Taça a gente joga segunda liga com a última liga, é um pouco como na Copa do Brasil, né? E tive o prazer de falar com ele um pouco também. Ele está começando agora a carreira de treinador. Acho que ainda pode evoluir muito. E daqui a pouco, quem sabe, a gente escuta falar de um bom treinador na primeira liga aí. Seria bem interessante, será bem interessante, porque além de tudo ele fala que o país, além de tudo, investe nisso, é muito mais fácil virar treinador, virar árbitro em Luxemburgo do que no Brasil. Imagino que jogador também, né? E a gente falando fora do ar, você aqui no Brasil era jogador, pensava ser jogador, como que é a tua história, pelo menos em Brasil, que já faz tempo, mas Faz persiste, tempo, certo? A minha história no Brasil é um pouco como de vários outros jovens, né? Que sempre sonhou em jogar bola, sempre trabalhou para isso, mas no meu caso não consegui realizar no Brasil, né? Eu tive vários testes, eu tive no Atlético, no Cruzeiro, no América e nunca passava. Então a gente acaba tendo uma decepção e querendo desistir daquilo, né? Mas eu persisti, depois conheci um bom empresário que chama, não sei se você conhece, chama Roberto Assunção. Ele era Não empresário do conheço, não. Giovanni, que jogou no Cruzeiro, depois esteve no Barcelona. E ele me deu a oportunidade e me levou para Suíça, para Suécia, desculpa, me levou para Suécia. Então eu tive lá um mês num time que chama Helsingborg, a estrutura fenomenal, time de primeira liga, mas também quando cheguei lá o nível era, a intensidade era outra, eu não estava acostumado com aquilo. Então no meu É muito primeiro treino que eu diferente do jogo do levei, é muito Brasil. É diferente, não bem é muito, diferente, né? era muita pegada, era muito intenso e eu não estava acostumado com aquilo. E também não estava preparado para aquilo. E fiquei um mês lá treinando e não deu certo. Depois eu fui para um dos outros clubes da segunda, terceira liga. E também depois acabou que eu quis voltar, eu disse não quero. E por fim decidi que eu ia largar a bola. Decidi que eu ia largar a bola, falei, não, para mim já deu, não quero mais correr para isso, a idade está passando, você não consegue estabilidade financeira, você não consegue nada. Eu disse, não, já não vou sonhar mais com isso, vamos trabalhar que mais vale. Por fim, conheci a minha esposa, né, eu já conheci ela no Brasil, a gente ficou junto e depois casamos e foi quando eu vim morar para cá, para Luxemburgo. E aqui, como você bem disse, as portas se abrem. No futebol, as portas se abrem, você tem a oportunidade de poder de se mostrar. Então, quando eu cheguei aqui, eu conheci brasileiros que me levaram para a Junesc Canache na época, e lá eu fiquei. Eu fiquei e fiquei por 6 ou 7 anos na Junesc Canache. Agora saí em 2021, na temporada 2021, 2022. Foi quando eu saí depois de 6 anos no clube. Mas foram momentos no Brasil duro para quem sonha em jogar, mas quando cheguei aqui pude realizar aquele desejo, aquela paixão de jogar o futebol, né? E para quem não conhece um pouco da Liga do Luxemburgo, basta ver que na segunda liga para baixo é um semi-profissional, né? Que as pessoas têm que trabalhar de manhã e de noite ao treino. Então é um pouco puxado, a pessoa tem que querer mesmo isso, porque senão não dá certo.
É mais ou menos Mas, assim a minha passagem. e eu gosto de falar isso aqui no canal, porque no Brasil, por exemplo, não dá. O cara que é jogador profissional, Não. mesmo se tiver uma divisão muito menor, não tem o tempo, as viagens são longas, acho que nem pode, Uhum. oficialmente. Isso restringe muita gente fazer a desistir, que nem no Brasil você tinha parado, então, né? É, não, no Brasil Basicamente. eu tinha largado, porque chega um momento que você precisa de um sustento, de um sustento financeiro. Você não pode ficar arriscando a sua vida inteira a correr atrás de um sonho, né? É claro que todo mundo sonha, todo mundo almeja isso, mas a gente sabe que no Brasil é muito difícil de chegar. Por tantos jogadores e o tamanho do país e muitos talentos, né, que a gente tem. Então, não é fácil chegar literalmente no Brasil, é mais complicado do que aqui na Europa, no meu ponto de vista, né? Sim, eu vejo aqui no canal, já falei com muita gente que às vezes está em umas terceiras divisões, quartas, ou dependendo do país, que o mercado é grande, até outras divisões. É até bom ter esse complemento, porque a transição pós-futebol ela é mais natural. Você já tem uma carreira, Uhum, tudo claro uhum. que nem você falou, para um nível mais competitivo é difícil conciliar. Ou seja, que nem quando você vai enfrentar numa Copa É, de Luxemburgo, na hora que você pega um time de primeira, o ritmo é outro, o físico é outro. Acho que até as opções no banco também são maiores, né? Então fica difícil competir, né? é exatamente isso. Aqui você tem o lado bom que é quando você parar, você tem uma carreira estruturada, uma vida estruturada que é para fazer a transição da bola para a vida normal, vamos dizer assim, né? Tradicional, né? Tradicional de todo mundo, né? E o país te dá essa liberdade. Aqui já é um pouco ao contrário do Brasil. Aqui, se, por exemplo, quando eu vim para cá, se eu não fosse casado, eu teria dificuldade em começar a jogar, porque eu teria que ter um contrato profissional. Porque se você não tem um contrato profissional, um imigrante não pode jogar, não pode trabalhar no país. Então, tu tem que ter um contrato profissional, ou seja, uma coisa que ninguém faça, que é bola ou cantar, uma coisa, um dom natural, que é para você ter os direitos, né, legais de permanecer no país. E quando eu casei, a minha esposa, ela tinha dupla nacionalidade, ela tinha portuguesa e brasileira, então isso me abriu muitas portas. Então me deu outros clubes, outras ofertas que eu podia vir assinar para começar a jogar. Na segunda liga era só trabalhar de manhã, um trabalho tranquilo, que o clube te arruma um trabalho para você trabalhar, não está muito cansado. Depois de noite a gente ia treinar e aos sábados ou dependendo nas quartas tinha jogos e era sempre assim. Então é um Que é uma pouco realidade de muito diferente isso no lugar do Brasil. mundo. E no Brasil, o pessoal até às vezes tem vergonha, porque o futebol no Brasil as pessoas imaginam tanto como uma coisa, mas o fato de você poder conciliar, aliás, o não conciliar e viver aquela ilusão acaba restringindo muito o sonho até, né? Então, no teu caso, por exemplo, permite que o sonho hoje você volte para a primeira divisão, com um time sendo campeão. E aí você me falava fora do ar que quando chegou no Jeunesse Canache, chegou a subir para a primeira. É muito É, é, diferente o nível do time de primeira para o time de segunda. é muito diferente. O nível é completamente outro. Porque na segunda liga é muita intensidade, muitos duelos, é um futebol mais físico. E na primeira divisão já é mais técnico, já é mais tático, e a bola vai muito rápido na primeira divisão. A qualidade de campo são outras, né? Como no Brasil, você vai subindo de nível, o campo vai melhorando e as coisas vão melhorando. E na primeira liga é muito melhor, e os jogadores são de outro nível, porque o salário aumenta muito. Tem jogador que deixa de jogar a segunda liga da Bélgica, segunda liga de Portugal e vem jogar a primeira liga do Luxemburgo. Então, são jogadores que vêm para ganhar não um salário como no Brasil, mas vem ganhar 10, 15 mil euros na primeira liga, enquanto na segunda liga as pessoas ganham 2 mil, 2.500, então, mais o trabalho, né? Então, a diferença é enorme para quem só Num joga e para quem país joga e trabalha. onde tudo funciona além de tudo, né? Ou seja, pô, tem uma condição boa, viaja-se muito pouco, porque o país é pequenininho, né? Então, para quem tem Sim, família também a ajuda gente, muito, que a gente imagina você em costuma Minas brincar. jogando bola. Não, aqui, para ter uma noção, eu sou de Belo Horizonte, né? Para ter uma noção, isso aqui é menor do que Belo Horizonte. Ou seja, você quer, quando você vai jogar, os jogos são a meia hora de casa, a 1 hora e meia mais longe de casa, então não tem muita distância, né? É tudo muito perto, assim. A gente costuma dizer, as cidades aqui são os nossos bairros, né? É um do lado da outra, então não tem assim muita distância. E aqui tudo funciona. Transporte público funciona, é o primeiro país do mundo a ter transporte gratuito, né? Nada se paga. Depois o hospital funciona, saúde funciona, segurança, espetáculo. Então é um país assim. Claro, tem um lado ruim que é muito frio, muito frio, um pouco como Londres, é muito frio, é o tempo inteiro frio. Agora mesmo era para estar no verão e está frio, então
não pode ter tudo, mas é um ótimo país assim para se viver. E para jogar, como é que foi? Porque você chegou aí, viver é muito bom, Ranieri falou, eu conheci aí, o lugar é maravilhoso. Como é que foi essa transição sua? Porque o Ranieri acho que também foi meio que aos poucos, aconteceu de abrir mercado para ele. Você falou que foi convidado. Como é que foi a impressão desse futebol depois de ter tentado no Brasil, ter passado pela Suécia? Dá para definir mais ou menos como foi essa realidade e como é hoje para ti? Quanto mudou depois de 8 anos? Quando eu vim para cá, o meu sogro, na verdade, foi o meu sogro que conhecia muita gente aqui, porque ele foi profissional a Ah, vida inteira em Portugal, jogou no Brasil no Paysandu, depois veio para Portugal e fez a carreira dele em Portugal, de primeira e segunda liga, e depois veio acabar a carreira aqui também. Então ele tinha muitos contatos. E quando eu cá vim, ele disse: Olha, tu vai nesse clube e naquele. O clube que te der a primeira oportunidade de te oferecer um trabalho tranquilo para você começar a trabalhar e treinar, tu ficas. Então eu tive primeiro que na época chamava a AM Benfica, hoje é o Luxemburgo City, mas já fizeram uma outra fusão, então já vai mudar de nome outra vez. É um clube que está sempre à beira da falência, então lá nem fiquei. E fui na Junesse Canache, que era um clube que tem que abre muitas portas de trabalho. O dono do clube, né? Porque aqui os clubes não é uma SAF, por exemplo, mas são diretores que colocam ali as empresas deles para oferecer trabalhos e tudo. Então a Junesse Canache era um clube que oferecia muito trabalho. Então eles me ofereceram um trabalho de manhã, eu treinava à tarde. Ainda era um bocado longe da minha casa, mas tinha que fazer esse esforço para mim. E o começo foi duro justamente porque você chega no país, você não tem carro, você tem que andar de transporte público, você tem que aprender a língua, que foi, assim, o começo foi duro. E depois a transição, acho que do Brasil para cá, é o nível técnico, acho que a diferença do brasileiro vai sempre existir. Aqui é muito tático, o futebol é muito tático, é pensado muito ao pé da letra. E no Brasil a gente tem a liberdade de jogar. Então, hoje em dia no Brasil tem mudado muito com os treinadores que vêm de fora, né? os portugueses chegando, né? Os portugueses chegando têm tentado mudar um pouco isso, mas espero que a gente não perca a nossa essência. Mas a transição mais difícil foi que no futebol brasileiro é muito técnico e aqui é muito tático. Então, tem que respeitar muito a tática do treinador e tal. Eles não gostam muito de você sair daquilo. Então, é um problema isso, mas ao mesmo tempo a gente acaba se adaptando. Hoje em dia, eu não vejo problema nenhum mais. Foram o primeiro ano que eu cheguei, logo subindo para a primeira liga, e depois foi aprendizado, porque eu joguei 7 jogos, se eu não me engano, na primeira liga e lesionei o joelho. Fiz uma Putz. operação no joelho. Perdi a primeira liga toda, mas também não perdi grande coisa, porque a gente conseguiu fazer 7 pontos. Imagina, de É, 7 não pontos estava preparado o time, não estava. é impossível, é impossível. Então, a gente fez aquele bate e volta, que foi mais serviço de aprendizado. E depois voltei de lesão, jogamos ainda a segunda liga, mas a gente nunca conseguia subir, chegávamos perto, ficava mais ou menos, voltava. Depois eu vim transferência para esse clube, para o Chiflões agora. E na minha primeira época, na minha 7ª jornada de novo, quebrei a perna. Quebrei, quebrei o Putz. perônio, perônio e o tornozelo. Parti tudo direto para o hospital, cirurgia, no mesmo dia. Perdi a época inteira, mas depois eu perdi 4, 5 meses, comecei a continuar a trabalhar, e o clube sempre me deu muita confiança, né? O clube nunca me abandonou, assim, né? Sempre esteve atrás de mim, sempre honrou com o meu salário, porque normalmente aqui, se tu tá lesionado, muitos clubes não te pagam, ou te pagam 50%, e no meu caso o clube sempre honrou comigo ali, mesmo eu não treinando, mesmo eu estando lesionado, mas eu trabalhava muito que era para voltar, eu dizia, meu Deus, eu tenho que voltar. E graças a Deus, nessa época a gente foi abençoado com um título que foi custoso, mas foi assim merecido, vamos dizer assim, foi merecido. O time foi premiado também pela fidelidade e pela ética que teve de manter, porque o teu retorno, o time sobe. E uma curiosidade nessa temporada, ou nessa época, que nem você está falando aí, que é um termo de Portugal que eu uso muito aqui, porque eu falo com muita gente que passa em Portugal, nessa temporada a Copa de Luxemburgo tem um time da segunda divisão na final, né? É incomum, né? Ou Exatamente. não? É quase assim, vamos dizer, quase impossível. Isso aconteceu com o Junés Canache, que chegou na semifinal uma vez,
E aconteceu agora com esse clube que chama Mersch, Marisca Mersch, é um clube da segunda divisão, né? Ficou em segundo agora, atrás da gente, ficou a 6 pontos da gente. É um clube sem nenhuma tradição, que veio da terceira divisão, subiu para Caramba. promoção. A gente aqui na segunda liga, a gente fala promoção, né? É promoção de honra. E eles estão agora na final contra um time de top aqui, que é top 4 aqui no país. Então não vai ser fácil, porque eles vão jogar no estádio do Luxemburgo, né? No estádio Da da seleção, né? seleção. Então é um estádio grande, é, é totalmente diferente dos jogos deles, né? Que eles estão acostumados. É uma equipe que joga fechadinho ali atrás e automaticamente vai ter que abrir todo para jogar. Não vai ser um jogo fácil, mas as pessoas estão assim sem acreditar que aconteceu isso. Eles conseguiram eliminar 3 ou 4 clubes da Primeira Liga. É muito difícil. É muito Mas, difícil. Não, mas é que é o time que investiram muito, assim, veio um investidor, alguma coisa, assim. não é que eles investiram muito, eles têm um atacante, né, que está numa época extraordinária, está fazendo chover. Ele fez 30 gols numa segunda liga. Tanto foi eleito melhor, agora teve a premiação, né? Ontem teve a premiação dos melhores jogadores, ele foi eleito o melhor jogador da segunda liga. Ele tem 30 gols e não sei quantos passes decisivos. Então, eles tiveram um goleiro muito bom, tiveram 2 zagueiros que jogavam bem e sem muito investimento, né? É um clube que não investe tanto, mas que agora vai ter que acabar por investir, porque se agora ele ganha a, a Copa do Luxemburgo, ele vai diretamente para a Liga Europa. Então vai disputar a eliminatória da Ah, Liga Europa. caramba! Olha a Essa é a chance, que diferença coisa do. impressionante. Impressionante. Um clube que há 2, 3 anos não tinha nada, tem a chance de disputar a Liga Europa contra grandes clubes da Europa. Esse é o diferente do Luxemburgo. Ao mesmo tempo que tu tá no clube que tu trabalha e joga, tu tem que largar tudo que é para jogar uma Liga Europa e se preparar bem. Então tudo isso conta, tudo isso no Luxemburgo é gostoso de se viver o futebol aqui por isso. Porque, ó, eu falando com o jogador do União Titus Petange, ele falava, ó, tem o do Delange faz tempo, que é um time de ponta, tem outros times também. Uhum. Esse ano tem o Swift Sperrange, que era o cara que estava lá no Uhum. exatamente no Delange, que no fim Uhum. acabou sendo campeão. Tem gente que investe, eu costumo dizer que essas ligas que tem poucos clubes comparado com ligas maiores, e que consequentemente abre mais vaga proporcionalmente para campeonatos europeus, deveria atrair muito investidor, né? É o caso, você que está bastante tempo aí, tem muita gente que investe em clubes por aí ou é algo muito mais local? Aqui o problema é que a gente costuma dizer as prefeituras, né? As pessoas que querem vir investir acabam se esbarrando na prefeitura. Foi justamente o caso a gente sabe por alto, né? Mas nunca vamos saber a verdade completa, né? Foi justamente o caso da pessoa que investiu no Dudelonge. É uma pessoa nascida aqui no país, só que ele é talvez a pessoa mais rica do país. Ele tem Ah, muitos, ele tem a maioria dos imóveis do país é dele. Então ele investia muito dinheiro no clube e ele jogou a Liga Europa com 2 anos consecutivos. Então, ele foi para a eliminatória da Liga dos Campeões, passaram 2 fases, perderam, então entra na fase de grupo da Liga Europa. Então, pode jogar contra o Betis, já não lembro, mas pronto, jogou com vários clubes grandes e trouxe muito dinheiro. E ele disse: não, eu quero continuar, mas eu quero fazer um estádio. A prefeitura disse: não, você não faz um estádio. Então, eles esbarram muito nisso, que o investidor não quer ficar só naquilo, ele quer crescer, porque ele disse: não, eu não posso trazer uma equipe, por exemplo, não sei, daqui a pouco vou jogar contra o PSG, vou jogar contra o Milan, vou jogar no nosso estádio. Não quero jogar no estádio do país, eu quero jogar no meu estádio. E eles não aceitaram isso, então ele foi para o Esperonge. Então ele levou todos os jogadores que ele tinha, que eram jogadores que ganhavam 5, 6, 10 mil euros, foram todos para o Esperonge e o Dudelonge ficou sem ninguém. E ficou sem o dinheiro também, na verdade, porque ele pegou o dinheiro que ele ganhou na Liga Europa, ele pegou como investimento dele e levou para o outro lado. E depois teve um outro caso também, que foram os gregos, vieram gregos para um clube que chama Junesse Jesh, vieram os gregos para investir, mas também só ficaram na promessa, não investiram nada, deixaram uma dívida para trás com muitos jogadores, ninguém recebeu nada, os gregos foram embora. putz. Então tem muito esse receio aqui, eu acho que talvez das prefeituras, das pessoas que querem vir colocar dinheiro e não colocam e vão embora. Então é um bocado delicado. É justificado, até nesse caso foi um cara local que conhecia e fez acontecer, ou seja, não é que nem algumas outras ligas que chega do nada, um cara traz um monte de dinheiro e transforma, não. É, Esse transformou porque é. já estava aí, conhecia Já o estava negócio. aí. E ele fez acontecer agora de novo em Esperonge. O primeiro ano dele em Esperonge, ele foi campeão da Primeira Liga.
que é algo Sim, é. assim impensável. Mas também com a qualidade de jogadores que ele tinha e o poder financeiro que ele tem, é uma coisa que podia acontecer rapidamente. Agora, a realidade sua, do Chiflange, era time esperado para ser campeão, para subir, é muito diferente dos demais times na segunda liga, na divisão d'honneur, né, que chama, né? Divisão d'honneur, né? Divisão d'honneur ou promoção d'honneur, é mais ou menos assim. Então, a nossa realidade, o ano passado, quando eu quebrei a perna, a gente ficou para não cair, a gente brigou para não cair. Ah, A gente reformulou um pouco, chegou um jogo, 3, 4, 5 jogadores, e esse ano a gente disse, olha, vamos fazer 30 pontos. Nosso objetivo era fazer 30 pontos. A gente fez erraram 30, feio. a gente fez 30, 33, aí a imprensa começa a perguntar, vocês vão brigar para o título? Não, a gente queria fazer 30 pontos, a gente está salvo. Para tirar a pressão da gente, porque ninguém acreditava na gente. Porque as equipes que descem da primeira liga para a segunda, normalmente é aquelas que sobem de novo. Sim. Porque já tem mais um poder financeiro, uma estrutura melhor. Então, a equipe que desceu da primeira liga, normalmente era para ser a campeã, que tinha muitos bons jogadores profissionais e tudo. E acabou que a gente foi embalando, a gente fez um grupo, mesmo um grupo coeso, vamos dizer assim, um grupo fechou, um grupo unido, e as coisas foram acontecendo. Nem a gente esperava de chegar tão longe. E aí não tem grande diferença para outras equipes. Pensando bem, nossa diferença é mais a união do grupo que fez a força. Foi basicamente isso. E foi jogo por jogo. E às vezes a gente perdia um jogo para um time, talvez em penúltimo, e ganhava do primeiro. O que A é normal primeira de volta, séries né? B pelo mundo afora, né, cara? É Tem mais que ou estar menos 80 em assim. todo jogo, porque Não é, porque se você relaxa um pouquinho, aquela equipe que está embaixo acaba te passando. Então, não é sempre muito fácil na segunda liga, que é um campeonato muito duro fisicamente de se jogar. Mas a gente ficou feliz porque ninguém esperava da gente, nem a gente mesmo esperava de chegar tão longe. Mas quando a gente olhou e falou, não, dá para fazer. Então não vamos entregar. E tanto que o campeonato se jogou até a última rodada. Até a última rodada nós jogamos. Se a gente ganhasse, se a gente perdesse, a gente podia não ser campeão. Então a gente tinha que ganhar ou empatar para ser campeão. Então foi assim muito disputado mesmo até o final. E a diferença não é grande assim entre as equipes, não. É mais ou menos, os clubes são mais ou menos assim até o sétimo, oitavo colocado é mais ou menos o nível equiparado e daí para baixo já tem clubes muito piores. Aí já é mais fácil. é que é impressionante. Pro tamanho do país, da população, tem muito time, né? Tem Tem muito muito time. Se para time. pensar. Olha, tem Tem quantas a pessoas primeira em divisão. Luxemburgo? Eu nem sei qual que é a população do São país. 640 mil pessoas. Acho que Então, é que nem pegar a é, Islândia. A Islândia tem é, metade, tem muito time. Tem muito time. É um Não, negócio aqui tem a primeira impressionante. liga com 16 clubes, a promoção do Honor com 16 clubes. Depois tem a primeira divisão do Sul com 16 clubes, a primeira divisão do Norte com 16 clubes, a segunda divisão do Sul, a segunda divisão do Norte e a terceira. É muito Então, clube. cara. É, eu- É muito clube. É muito clube. E quem desce para a primeira, na verdade a primeira é a terceira, né? Então a primeira divisão Sim, que eles chamam. do Norte é a terceira daqui. Imagina, quem desce para a terceira é muito difícil de subir, porque só sobe um. Enquanto na É que nem promoção para a muito país na primeira sobe Europa, né? É dois. difícil subir, né? É difícil. Quem está embaixo é complicado para subir. É muito competitivo entre eles para subir. E depois, quando chega na promoção, as pessoas têm que ajeitar o estádio, melhorar a grama, né, que a gente diz no Brasil. E quando você chega na primeira divisão, aí é um espetáculo. A maioria dos campos são, assim, um tapete, né? Enquanto na segunda, é como no Brasil, chega na Série B, na Série C, você vai jogar naqueles gramados lá, que pelo amor de Deus, é complicado, A área não é você fácil. sabe como é que é, né? Tá mais carequinha, tudo, É, já, mais já. carequinha ali onde o goleiro fica, você já sabe logo. Não, esse aí é um campeonato de segunda divisão. Ele acho que fica carequinha, não tem jeito. É mais ou menos Agora, por aí mesmo. você em Luxemburgo, você tá de lateral, tá de zagueiro, tá de que posição? No Brasil você Então, jogava aqui, a mesma posição ou não? Como é que... mesma posição. Quando eu fui para a Suécia, eu comecei jogando de volante, né? Eu gostava de jogar de primeiro volante. E depois, quando eu cheguei aqui, eu comecei a jogar de primeiro volante. Teve um treinador, quando eu cheguei, ele era treinador, como é que é? Adjunto, ele era auxiliar Auxiliar técnico técnico, né? e ele era brasileiro. E ele disse: Não, tu tem que jogar de lateral. Eu disse: Tá bom, vou jogar de lateral. E fiz, durante 6 anos, joguei de lateral. E no futebol eu aprendi que a gente tem que adaptar o clube, que você tem que achar o seu espaço.
Então, quando eu cheguei no Chiflão, eu joguei lateral, a minha primeira temporada toda eu joguei lateral, né? Até nos jogos amistosos e tudo, eu joguei lateral. Depois dos meus 7 primeiros jogos antes de quebrar a perna, eu joguei lateral. Só que quando eu voltei da minha lesão, já era outro treinador. Era um treinador argeliano, que ele é da Argélia, né? E ele jogou na seleção e tudo, ele fez carreira de alto nível. E quando eu jogamos, ele gostava de jogar no 3-4-3. E eu falei, eu me quebrei, né? Porque agora eu tenho que jogar Cadê o lateral? vou ter que jogar de extremo, né? Que apoiar e defender e tudo. Eu disse, tá bom, não tem problema, eu faço. Só que ele veio para mim e disse, não, tu vai jogar de zagueiro. Eu disse, como é que eu vou fazer isso agora, meu Deus do céu? Não, confia em mim, tu vai jogar de zagueiro. Então essa temporada toda eu joguei de zagueiro. Então acabou que eu jogo de lateral e zagueiro. Então ficou mais ou menos assim. E no sistema dele é bom porque os zagueiros não têm que ficar atrás. Os zagueiros têm que buscar alguém para marcar. Então, se a gente está atacando, a gente é obrigado a marcar. Às vezes eu estou marcando uma pessoa entre a área e o meio de campo. É muito duro, assim, para bater e voltar. Então, esse treinador exige muito isso, é muito físico, eu acho, assim, que é para um zagueiro ter que defender alto. Então, às vezes, muita bola nas costas, tem que correr para defender. Então, não é fácil, mas a gente acaba se adaptando, né? Bom, deu muito certo, pelo visto, né? Porque. E agora que vocês foram campeões, não esperavam? Eu sei que é muito recente, mas dá para projetar a próxima temporada pessoalmente para o Nando? Porque. E agora? Vocês fizeram aquilo que não estavam previsto. É Conseguiram ser exatamente campeões. isso. E agora? E aí que vem uma jogada do clube que talvez eu não tive isso na Juness, né? Na Juness Canache não teve isso, e o clube é um clube que tem ambição grande. Eles trouxeram justamente agora um novo presidente, que é o cara que vai colocar o dinheiro no clube. É um cara multimilionário que vai colocar dinheiro no clube. E ele quer. Mas ele disse: eu não quero trazer jogadores para estar aqui ganhando 10, 20, 30 mil. Eu quero trazer bons jogadores, que é o que eles estão fazendo. Eles estão tentando pegar uns jogadores que não estão sendo aproveitados na primeira divisão e trazendo jogadores da França, da terceira liga da França, que é para agregar no grupo, porque ele não quer perder todo o grupo. Então, essa semana é uma semana muito importante, porque é uma semana de renovar contrato. Aqui, como o campeonato acabou domingo, essa semana é a semana que os clubes começam a contratar, começam a mandar embora e refazer contratos. Então, assim, para o clube, eu acho que vai ser uma época assim boa. Não vão brigar para descer, talvez vão brigar no meio da tabela, assim, porque é difícil chegar da segunda para a primeira liga, não vai ser fácil. Mas com o investimento que a gente acaba escutando, né? A gente não tem acesso a nada ainda, mas a gente acaba escutando, os jogadores comentam. E eu acho que vai brigar talvez ali pela metade da tabela, assim, vai ser bastante competitivo. E para mim, pessoalmente, eu espero ter um melhor contrato agora, né? E poder trabalhar em cima disso, porque exige mais tempo, exige mais seriedade, exige mais profissionalismo, porque senão você não consegue manter aquele nível, porque é jogar Copa do Luxemburgo, é jogar o Campeonato Luxemburguês, e ainda assim você tem que almejar, talvez, chegar longe na taça, como aconteceu agora com o Marisca Merch, que é para poder sonhar como a Liga Europa. Quer dizer, eu penso para mim, pessoalmente, trabalhar em cima disso para poder jogar uma Liga Europa. Quer dizer, porque há pouco tempo atrás eu não era nada. E agora eu posso, talvez, sonhar em jogar uma Liga Europa. Então, pessoalmente, eu espero fazer uma época, um campeonato, né? Sem nenhuma lesão, porque foi o que me atrapalhou nas 2 últimas temporadas, foram isso. E o que eu quero é sem lesão e talvez brigar por uma coisa melhor. Ó, o E eu acho que canal é eu costumo dizer que possível. dá sorte, mas é que eu costumo tentar escolher bem. E tem histórias incríveis aqui no canal e vai continuar tendo. De repente, essa atual, os 29, com todas as estatísticas nos principais sites, se tiver a oportunidade de jogar todos os jogos, vai fazer mais de 40 jogos. De repente, esse é o primeiro papo de uma série de papos, de uma transformação de carreira que Luxemburgo te proporcionou e que, de repente, vai ter muito mais passo por aí, né, Nando? Deus te ouça, Deus te ouça. A gente fica feliz assim de ouvir boas palavras. E quem sabe as portas estão sempre abertas. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Jorge, de contar um pouco a minha história, porque talvez seja a história de muitas outras pessoas que não têm a oportunidade de falar. E eu consegui mudar a minha história um pouco, né? Que foi de não conseguir nada no Brasil e conseguir as coisas na Europa, e tanto pessoalmente como profissionalmente.
um grande passo, vamos dizer assim, que eu consegui dar de desistir mesmo do futebol no Brasil, dizer, não, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer as minhas coisas, vou largar a bola, e de poder sonhar isso de novo na Europa. Acho que foi, assim, uma grande evolução pessoalmente e profissionalmente. E legal que eu não sabia que a Copa aí dá a oportunidade de jogar uma Liga Continental. Nem todas as Copas permitem, o que faz com que todo mundo leve a sério e que, de fato, o que o Marisca está fazendo é impressionante, né? Mas esse é um grande problema no Luxemburgo também. Sempre, nós jogadores, a gente fica às vezes revoltado porque tem muitos clubes que querem poupar os jogadores para o campeonato, porque eles querem subir para a Primeira Liga. E a gente não entende, fala, meu Deus, a gente pode talvez disputar uma Liga Europa, por que vai poupar? Mas ao mesmo tempo, os jogadores que trabalham e jogam não aguentam jogar 30 jogos numa época assim. É muito físico, é muito complicado. E mesmo o Chiflões, onde eu estou hoje, fizeram um misto, perdendo para um time da terceira divisão. Então é muito complicado. A gente podia ter feito um caminho muito melhor. Talvez podíamos estar no lugar do Merch. Jogamos contra ele, perdemos o primeiro jogo, ganhamos o segundo jogo. É uma equipe competitiva, mas a gente era assim melhor que eles, assim, no meu ponto de vista. Era um pouco equilibrado, mas a gente estava melhor que eles e poderíamos estar ou não, né? Mas o bom daqui é que se você é campeão da taça, você vai para a Liga Europa, para eliminatórias, né? Você vai para eliminatórias da Liga Europa, com mesmo é grande. Tem um calendário bom, acaba aparecendo. Não, e por isso até que eu também aparecendo. achava... Opa, deu uma travadinha. Por isso até que eu achava que não tinha vaga, porque é muito comum os times botarem times B, times mistos, mas não, é que é a escolha do pessoal porque a vaga existe. Então, pô, a vaga existe, a vaga tá aí. Porque aqui funciona assim, o primeiro, né, da primeira divisão, o campeão vai para eliminatórias da Liga dos Campeões, o segundo e o terceiro vão para eliminatórias da Liga Europa, e o quarto, normalmente, ele só vai se o campeão da taça tiver entre os três. Então, se o campeão estiver entre os três, abre mais uma vaga no campeonato. Agora, se o campeão for, por exemplo, o Merch, que vai ser agora da segunda divisão, o Merch vai para a Liga Europa. Então, é incrível. Normalmente é um daqueles, então fica só a classificação da Liga, mas não é o caso dessa vez. Então, durante muitos anos, foi o do Delonge. O Delonge ganhava o campeonato e ganhava a taça. Então, abriu uma vaga. Né? Então, foi sempre assim durante muitos anos. E o futebol tem melhorado muito, assim, as equipes têm investido muito, assim, a nível financeiro. Muitos jogadores têm estado mais interessados no futebol luxemburguês, que não era antigamente, porque antigamente tinha muitas leis que para jogar tinha que ter 7 luxemburgueses jogando no campo. Hoje em dia são 2 obrigatórios. Então isso abriu um leque de oportunidade para os estrangeiros virem e poder jogar, porque era muito burocrático o campeonato em si. Você tinha que ter 7 luxemburgueses, 5 no campo e 2 como suplente. Então era complicado assim para poder jogar um estrangeiro. Era muito complicado. É um pouco a realidade quando eu perguntei para jogador em San Marino por que o futebol de San Marino não crescia tanto. Ele fala, cara, só pode jogar gente de San Marino praticamente. E San Marino é desse tamanho também, então agora não. Né? Aí tá permitindo todo mundo investir, chegar mais gente e naturalmente o nível sobe, né? Então, que bom. Isso é muito. Né? Tem que agradecer muito isso ao do Delonge, porque foi um clube que ninguém sabia quem era o Luxemburgo, ninguém conhecia o Luxemburgo como futebolisticamente falando, ninguém conhecia. O Delonge foi 2 vezes na fase de grupo da Liga Europa, todo mundo disse, uau, tem um país que joga bola aí. Então isso abriu, assim, mesmo antigamente a mídia para o futebol era quase nada. A segunda liga não existia nada. Hoje em dia tem uma câmera, instalaram câmeras em todos os estádios que filmam os jogos e transmite os jogos. E na primeira liga passa nos jornais e aí a população já fica mais interessada. Como todos os lados, tem clubes que tem muita gente que vai ver o jogo, outros nem tanto, mas tem sempre pessoas no estádio. Então é um país que está em evolução, vamos dizer assim, para o futebol. Bom, bem interessante. Espero falar com mais brasileiros. Já esperava antes, mas eu estava guardando muita história agora no final da temporada. Algumas nem sempre acontecem, mas muitas muito boas, como a sua, para contar conquistas que as pessoas acabam tendo e aqui porque chama outra liga para dar visibilidade a esses brasileiros que buscam oportunidade mundo afora e acabam criando uma oportunidade muitas vezes mais interessante do que teriam aqui. E com certeza é o teu caso, né? Então, pô, feliz demais de ouvir tua história, que inspire muita gente por aqui e eventualmente até pela Europa também, né, Nando? Opa, deu uma travadinha justamente no final. Vamos ver aqui se o seu Nando retorna. Mas, caso não volte, eu agradeço demais. Peço aí para você que está acompanhando também seguir o canal Outra Liga e o podcast do Jorge, que acaba falando de futebol do Brasil. Mas, ó, convite aberto para o Nando para falar uma segunda vez
porque vai ser boa essa primeira divisão, hein? Abraço, pessoal.